vai continuar acompanhando essa operação, mas agora a gente vai entrar de um assunto. Aliás, o nosso chat desde o início da manhã está aqui. Vocês não vão falar do Glauber? Vocês não vão falar dessa injustiça? Muita gente mandando mensagem. Chegou a hora, a gente vai falar sobre isso agora. Aliás, se você tem opinião, pode já colocar aí no chat em relação à greve de fome do deputado federal Glauber Braga, que está já há 6 dias, quase 6 dias em greve de fome. São 139, 140 horas ali. Ele escreveu nas redes sociais dele: estou há 6 dias e 7 horas em greve de fome. Estou me alimentando diariamente da solidariedade de vocês. Muito obrigado pelas mensagens bonitas, pelos livros, pelas flores, pelos vídeos, pela mobilização, por tudo. Não posso calar porque luto com aqueles e aquelas que têm fome de justiça, foi o que escreveu Glauber Braga nas suas redes. Para quem está nos acompanhando na internet, a gente continua por aqui. Para quem está nos acompanhando na TV, o intervalo rápido vai para o YouTube que você fica com a gente. Esse é o ponto. Glauber há 6 dias e 7 horas em greve de fome, lutando contra a sua cassação, que é dada como certa, inclusive pelos seus aliados, né? Ele mesmo diz que isso foi uma situação ali que foi armada, né, contra ele, que é injusta, e ele segue nessa luta, resolveu fazer uma greve de fome, está acampado, inclusive lá na Câmara dos Deputados, para fazer esse protesto, para chamar a atenção. Na nossa página do UOL Hoje tem uma coluna da Andresa Matais que fala que a cassação do Glauber é o troco do Centrão, por fim de um orçamento secreto. A reportagem aqui dela, com informações de bastidores e análise, diz que nos círculos mais fechados de Brasília, ninguém esconde o motivo pelo qual o deputado Glauber Braga, do PSOL, deve ser cassado pela Câmara dos Deputados. Se a disposição não mudar com a pressão política do governo, Glauber pode perder o mandato. Mas o motivo está longe de ser a agressão a um militante do MBL, como consta nos autos. E foi até o motivo que ele foi enviado para essa comissão de ética. Como tudo em Brasília, diz aqui o texto da Andresa, nada é o que parece ser. Dilma Rousseff não foi cassada pelas pedaladas, embora a manobra fiscal justificasse a perda, a petista perdeu o apoio político ao optar por não dialogar com quem? Com o Centrão. E esse é o ponto central do que traz a análise aqui da Andresa Matais. Segundo a apuração dela, em todas as rodas de Brasília, e nessas rodas das quais só os caciques do Congresso participam, Glauber é chamado por eles de braço auxiliar do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. E foi graças a uma ação do PSOL que o ministro pôde deliberar sobre o quê? Sobre uma manobra da Câmara para retomar o orçamento secreto. O partido questionou o esquema e Dino mandou acabar com a farra, bloquear os recursos e dar transparência ao uso do dinheiro público. E a partir dos discursos de Glauber no plenário da Câmara, Flávio Dino determinou a abertura de uma investigação pela Polícia Federal para apurar a atuação do ex-presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, e de outros parlamentares. Uma manobra que visava liberar 4 bilhões e 200 milhões em emendas à revelia do Supremo. Antes disso, o PSOL já havia conseguido que o Supremo considerasse o orçamento secreto inconstitucional. Então, fazendo um resumo nessa coluna muito interessante, vale a pena ler, inclusive com um texto muito bom aqui da Andresa, falando que os bastidores dessa cassação de Glauber, que está prestes a acontecer, tem como fundo uma briga com o Centrão e tem aí os interesses do Centrão no orçamento secreto e nas emendas parlamentares. Vamos lá, Josias de Souza, estamos de volta já aqui com a quem estava nos acompanhando na TV. A cassação de Glauber Braga, ele está já há 6 dias em greve de fome, tomando apenas líquido e diz que vai continuar dessa maneira. E diz que por trás de tudo isso tem justamente aí os bastidores do Centrão interessado em emendas parlamentares. Você vê isso como uma injustiça? Como é que você tem analisado isso, Josias? Sem nenhuma dúvida. Se for cassado, será uma injustiça. Nós já comentamos aqui, o Glauber Braga, deputado do PSOL, ele não reagiu adequadamente às provocações que sofreu dentro do prédio do Congresso Nacional, de um militante, um provocador profissional do MBL. Então,
houve o encontro, houve a provocação, uma provocação desqualificada, mas o deputado, para se qualificar, para qualificar a sua reação, não poderia ter reagido como reagiu, na base do chute, e do pontapé e dos empurrões. Então, houve uma quebra de decoro, sem nenhuma dúvida. Agora, até hoje, Fabiola, não há, na história do Congresso Nacional, não há vestígio de um caso de parlamentar que tenha se envolvido em episódio semelhante a esse, de agressão física, e que tenha sido punido com a cassação. Portanto, esse ineditismo leva a plateia a concluir que há algo por trás dessa cassação. Não é por causa dos socos e dos pontapés que o Glauber Braga está sendo cassado, ou que se prenuncia a cassação dele. Ele poderia ser, por conta da falta de decoro que praticou, e não há dúvida quanto a isso, ele poderia ser punido com outra penalidade. O regimento interno da Câmara prevê penas que antecedem a cassação. Advertência oral, advertência escrita, eventual suspensão de prerrogativas parlamentares, suspensão do mandato, do exercício do mandato. Há um leque de alternativas que antecedem a cassação. Quando você recorre à cassação, que na prática, do ponto de vista legislativo, é a pena de morte do mandato, você está matando o mandato de um parlamentar obtido na urna, é uma pena draconiana, leonina. E consideramos que nunca houve isso no Congresso, obviamente há algo mais por trás, não é? E agora, se isso acontecer, Fabiola, e ainda a gente tem que dar o benefício dos parlamentares, o benefício da dúvida, pode ser que os parlamentares caiam no ridículo até o dia da votação, até porque colocaram no mesmo contexto a cassação do Glauber, a proposta de cassação do Glauber, que já passou pelo Conselho de Ética e agora está em vias de ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, colocaram no mesmo patamar, no mesmo nível, esse pedido de cassação do Glauber com o do deputado Chiquinho Brazão, que está respondendo a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal por ter encomendado, por ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do PSOL, a Marielle Franco. Então, você equiparar alguém que reagiu a uma provocação com uma agressão física, a alguém que encomendou uma execução, encomendou um homicídio, aí você vê a desproporção com que um caso está sendo tratado em comparação com o outro. Então, a pretexto de dar equilíbrio à situação, o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, colocou os dois processos em nível de igualdade e, aparentemente, vai enviar os dois simultaneamente ao plenário. Isto reforça a iniquidade que seria a cassação do Glauber Braga, porque uma coisa não é comparável à outra. Então, daí, Fabiola, a conveniência de apelar aos parlamentares para que tenham bom senso. Não se deve deixar de punir o deputado Glauber Braga, embora a impunidade seja o mais comum na Câmara e também no Senado. Mas que seja punido o deputado, mas seja punido de uma forma compatível com a falta que cometeu, com a agressão que cometeu, e não equiparando um caso de agressão física com a encomenda de um homicídio. Então, a desproporção é grande. Agora, também se os deputados fizerem isso, Fabiola, eles vão colocar o sarrafo ali num nível que passará a ser cobrado também dos demais, porque não é incomum, ao contrário disso, longe disso, é mais comum do que seria razoável agressão física no ambiente legislativo. E a partir de agora, se for cassado mesmo o Glauber Braga, e ainda não... eu não quero crer que a Câmara fará isso, mas se fizer, vai colocar o sarrafo ali num nível que vai criar uma jurisprudência que muita gente vai ficar em situação delicada. Conversei até com um parlamentar do partido dele, do PSOL, e dizendo que eles não têm dúvida de que ele vai ser cassado. Eles acham realmente que isso vai acontecer.
E é curioso porque esse núcleo todo do PSOL, as pessoas não concordaram com essa história da greve de fome, né? Ele fez isso por conta própria. E acham que isso também nem é algo que deveria ser feito. No entanto, eles falam do desespero de Glauber e como uma última cartada para chamar a atenção da sociedade. E o que mais tem pesado também, além da cassação, é ele se tornar inelegível por um período, né? Então, uma punição tida aí como muito forte. Vamos lá, ô Sakamoto, como é que você tem analisado o caso do Glauber? 6 dias de greve e agora essas informações aí que também já estavam saindo, né, de bastidores falando que por trás disso há vontade do Centrão nas emendas, né, parlamentares, o orçamento secreto e a vingança. A vingança do Arthur Lira, acho que é o que pesa bastante nesse ponto todo, né? O Glauber bateu de frente, né, com o Arthur Lira, que se colocou durante todo o seu mandato como presidente do Sindicato dos Deputados, né? Mais do que o presidente da Câmara dos Deputados, era o presidente do Sindicato dos Deputados, dos interesses pessoais e coletivos dos deputados, e não necessariamente dos interesses da Casa Legislativa de uma maneira geral. O Glauber bateu bastante de frente, né, com isso, ele foi bastante duro nisso, né, e é claro que o Arthur Lira respondeu, né, e Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, é aliado de Arthur Lira, tem falado inclusive com deputados, né, quando os deputados falam assim, poxa, mas que tem outras formas de punições, poderia ter um gancho de 6 meses, um gancho de 1 ano, poderia ter uma reprimenda, pode ter várias formas, principalmente essas do gancho, né? De ser suspenso sem remuneração, né, da Câmara. E o pessoal até coloca, né, nas conversas com a mesa diretora, com o próprio Hugo Mota, o pessoal coloca e fala, olha, mas tem a relação com o próprio Lira, né, que foi fundamental para levar o Mota até lá. Então, exatamente por conta disso, por Mota ser Lira, né, é muito difícil imaginar que ele vá escapar da cassação. Agora, a greve de fome do Glauber, ela tem colocado em cima da mesa não apenas uma questão de que se desenha uma injustiça, se desenha uma perseguição política, né, e o país vê na cara, tem uma perseguição política acontecendo, vai se consumar, né, e o país vai acabar assistindo isso de camarote, mas, né, como colocou o Josias, falou, bem, tá bom, então já se vai caçar o Glauber por conta disso, e eu não estou falando que tinha que passar pano, não. Agora, dosimetria, e é interessante, porque a extrema-direita fala tanto de dosimetria com relação ao 8 de janeiro, mas agora desencana da dosimetria, desencana da relativização, né, passar pano para a deputada que anda com uma arma pelas ruas de São Paulo, é passar pano para deputado que manda matar outra vereadora, é passar pano para deputado que joga dinheiro, senador que joga dinheiro na banda da cueca, para que faz sacanagem com kit de robótica, para que diz que deputada é tão feia que não merecia ser estuprada, e por aí vai, passa pano para todo mundo e caça só um. Então, o que acontece? E eu concordo com o Josias também. Se caçar só o Chiquinho Brazão dizendo, olha, agora damos uma no cravo e numa ferradura, não, pera lá, se vai caçar o Glauber, tem que caçar muita gente que cometeu delitos e quebrou o decoro de uma forma muito maior do que a quebra do Glauber, né? Só que, infelizmente, eu também não tenho muita esperança que isso vai acontecer. Exatamente porque a Câmara só vai punir os seus quando estes, né, baterem de frente com o status quo, quando criticarem a liderança da própria Câmara de forma que algum deles não goste. Agora, andar armado, corrupção, assassinato, outros tipos de pancadaria, o pessoal não está nem aí. A questão da Câmara é proteger a si mesmo, a questão das lideranças é proteger a si mesmo, e só. Tem muita gente comentando aqui, falando sobre essas injustiças, né? A política é disso também, né, Josias? Você, há tanto tempo na estrada, a gente já viu tanta coisa acontecer no meio jurídico, né? Até na coluna da própria Andresa, ela cita aqui o caso da Dilma Rousseff. A gente sabe, por exemplo, algo aqui em São Paulo também, que muito se fala, sobre o que aconteceu com a própria Luíza Erundina, né? A questão dos acordos políticos. Se você não entra no jogo,
você é tirado dele, não é isso, Josias? É algo muito claro dessa maneira. E quando a gente fala, por exemplo, da reforma ministerial do governo Lula, a preocupação do Lula em estar, né, junto com esse centrão, tem muito a ver com o que está acontecendo com o Glauber, né? O PSOL que muitas vezes não aceita esse jogo e aí paga por isso. Tem muita injustiça na política, e a política é uma atividade traiçoeira, e até por essa razão, Fabiola, o Glauber deveria ter reagido de forma qualificada, né? Porque você não deve dar pretexto aos inimigos, sobretudo no caso dele, um parlamentar tão combativo e que comprou inimizades, e é raro isso no Congresso, né? Normalmente é um ambiente que convida à acomodação, e deputados que têm um exercício parlamentar semelhante ao do Glauber Braga precisam ficar acima das contendas e entrar na briga na hora certa e saber brigar. Se você dá pretexto, aí, evidentemente, todos aqueles com os quais você comprou briga, eles vão se vingar, né? E é uma vingança que desqualifica quem está praticando. Porque se você for olhar, Fabiola, entre as pessoas que votaram pela cassação do Glauber Braga no Conselho de Ética, há parlamentares que assinaram um abaixo-assinado, que está agora protocolado na Câmara, pedindo a votação em regime de urgência do projeto de anistia. Então, o sujeito quer caçar um parlamentar, quer aplicar a pena de morte legislativa de um parlamentar, impondo a ele, além da perda do mandato, uma inelegibilidade de 8 anos, porque reagiu de forma mais ácida, reagiu na base do punho, trocou socos e pontapés com alguém que o provocou no ambiente da Câmara. A pessoa quer caçar, quer impor a este personagem, que poderia ser advertido, quer impor a ele a cassação e a inelegibilidade, e, ao mesmo tempo, assina, e há 10 deputados nessa condição, 10 parlamentares que votaram pela cassação do Glauber Braga no Conselho de Ética e que avalizaram o pedido de urgência para a proposta de anistia. Qual é a coerência de um parlamentar como esse? Se você está investindo contra alguém que obteve o mandato na sua urna e quer servir refresco a alguém que tentou o golpe de Estado, porque, na prática, essa conversa mole de que o projeto de anistia é para perdoar quem participou do quebra-quebra do 8 de janeiro, isso não cola mais, né? O objetivo é anistiar o Bolsonaro, os generais que o acompanharam, os cúmplices civis do alto comando do golpe. Então não tem nexo. Obviamente, alguém que pede a cassação de um deputado que trocou socos no Congresso e, ao mesmo tempo, quer anistiar alguém que queria virar a mesa da democracia e está se investigando ou está se julgando no Supremo Tribunal Federal, Fabiola, uma denúncia que tem até uma acusação do Ministério Público Federal de que queriam assassinar o presidente da República, o vice e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, as coisas não fazem nexo. Obviamente, esses personagens precisam prestar contas aos seus eleitores, né? Tem que ter um comportamento tão díspare e não são dignos de permanecer no Congresso. Agora, como disse, esse é o ambiente político, Fabrício, e você tem razão. É um ambiente muito traiçoeiro. E até por isso, as pessoas que são mais combativas devem tomar cuidado para não ficar na situação em que se encontra agora o Glauber Braga.